Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje trarei novamente uma refutação ao canal Lordness Sasuke, onde dessa vez é referente ao vidro. O Naruto tem a velocidade da luz e eu posso provar, onde como o título sugere ele tenta provar que o universo de Naruto está dentro dessa escala e até mesmo literais milhares de vezes acima. Bom, agora vamos ao vídeo. Fato. Primeiramente eu quero começar explicando que os raios do universo de Naruto são dezenas de vezes mais rápidos que os raios do nosso mundo, e mostrar feitos próximos da velocidade da luz em Naruto para começar logo com os feitos e declarações na velocidade da luz. Eu já expliquei isso em um vídeo passado, então só vou deixar a parte do vídeo onde eu já expliquei isso. O Zetsu diz que um raio atinge o solo em um milésimo de segundo, ou seja 0,001 segundos. As nuvens onde os raios caem ficam de 12 km até 20 km de altura ou altitude, mas em alguns casos extremos elas aparecem a 23 km de altura, e com isso podemos calcular a velocidade dos raios em Naruto com 4 estimativas. Estimativa baixa que é de 12 km, onde a velocidade dos raios é de 12 milhões de metros por segundo e chega até 4% da velocidade da luz. A estimativa média que é basicamente a média de 12 km e 20 km que resulta em 16 km, e com essa distância a velocidade de um raio é de 16 milhões de metros por segundo e chega até 5% da velocidade da luz. E nas estimativas restantes a velocidade é de 20 milhões e 23 milhões de metros por segundo, alcançando 6% e 7% da velocidade da luz. E a estimativa que vamos usar será a estimativa média, ou seja, vamos considerar que os raios em Naruto têm uma velocidade de 16 milhões de metros por segundo, aproximadamente 36 vezes mais rápido que um raio médio do nosso mundo que tem uma velocidade de 440 mil metros por segundo. O método que eu usei para calcular os raios no mundo de Naruto também é o método utilizado para calcular a velocidade dos raios no nosso mundo, ou seja, independente do meio em que o raio se propaga, ele terá sempre a mesma velocidade. Então argumentos como o raio veio da superfície e logo ele não escala essa velocidade são ilógicos, até porque um raio do nosso mundo formado por algum acidente não vai ser menos veloz do que um raio que cai do céu, ou por exemplo um raio do neon não vai ser menos veloz do que um raio normal só porque não cai do céu, até porque o céu é apenas a forma usada para descobrir a velocidade. Com isso definido podemos começar. Beleza, Lordness, bora interpretar essas Kan do Zetsu. Primeiro, Sasuke sugere a Itachi que lançará um poderoso novo jutsu. Itachi após isso pede para seu irmão parar de blefar, pois ele com o Sharingan sabe que seu irmão não possui chakra para usar jutsu algum. Sasuke concorda e afirma que esse jutsu na verdade usa de fonte de poder os próprios raios do céu, e a única coisa que Sasuke precisa fazer é selecionar o alvo com as mãos. Ao ouvir que a fonte de poder do Kirin são os raios do céu, Zetsu então conclui que de fato é uma habilidade impossível de escapar, destacando com ponto de exclamação que os raios atingem o solo, ou seja, atingem o inimigo, em um milésimo de segundos, sendo isso também mais rápido que o som. Com isso, é de se concluir que de fato não há aprimoramento de chakra no Kirin, sendo tão rápido e o auge da natureza Raito exatamente por trabalhar com raios reais, sendo tais extremamente rápidos como Zetsu notou com exclamação, onde é inescapável, pois atinge o alvo em um milésimos de segundo. Com isso, cai completamente por terra interpretações sem menor sentido sugerindo que Zetsu estava se referindo a raios normais e não ao Kirin. E também cai por terra argumentos como o Kirin se baseia no chakra do Sasuke / os raios se somam a velocidade do Kirin e por isso ele possui a velocidade da luz, e o Zetsu só estava citando característica de um único raio para isso, mas tal característica, mesmo sendo tratada como poderosa por ele, não é nada, no fim com apenas interpretação textual básica, dá para perceber o verdadeiro sentido dessas Kan. Então não faz sentido ele estar tão acima dessa escala de velocidade do som tal que a própria obra coloca como inescapável e digna de exaltação. Em Boruto, figurantes como Araya conseguiam reagir a raios sem dificuldade nenhuma, o que é calculado como relativista aproximadamente 10% da velocidade da luz. A Sumire também reagiu a raios, o que é calculado como relativista aproximadamente 15% da velocidade da luz. Isso não é para se surpreender, até porque os raios já alcançam pequenas percentagens da velocidade da luz. A Sarada também já reagiu a raios e isso foi calculado como 5% da velocidade da luz. Kakashi esgotado reagindo aos raios do Kakuzu, que é um feito calculado como 19% da velocidade da luz. E esses são alguns feitos que mostram consistência com a velocidade da luz, já que figurantes crianças chegam perto dessa velocidade. Segundo o argumento do vídeo, e já temos outro erro gigantesco. Isso pois, embora o chakra de fato simule certas características dos elementos, absolutamente nada garante que seja de forma perfeita. Então é um raciocínio circular assumir que os ninjas já teriam como simular tal velocidade nos jutsus. Onde nesse caso teria que primeiro provar que essa escala faz sentido com outras evidências. É o mesmo que eu querer provar que só porque cobras falsas podem imitar cores de cobras perigosas, elas imitam também a personalidade e o veneno poderoso. Nesse caso, de fato elas têm capacidade para imitar uma característica interessante das cobras venenosas. Porém, isso não implica que isso indica que ela simula outras coisas onde, para isso ser provado não basta apenas eu repetir que elas imitam as cores das cobras venenosas. Além disso, também é de se notar que é um usuário com controle de chakra que lança e move o jutsu, ou seja, ele não se move de forma livre e natural para dar sentido ao argumento de que jutsus raitons possuem a velocidade natural do raio. Então não, jutsus elementais casuais não possuem de forma natural a velocidade de seus elementos. Se isso realmente fizesse sentido, qualquer usuário Genkinkage do estilo Tempestade já seria superior ao Kakashi Zabuza, já que se escalaria a velocidade da luz de seus ataques, e portanto seria igualado ao Ako, que possui a velocidade da luz e é tratado como por isso superior ao Zabuza e Kakashi. Podemos finalmente começar com os feitos e declarações nessa velocidade. Primeiramente vamos começar com os feitos e declarações de velocidade dos personagens de nível Jounin. O Itachi, enquanto estava lutando contra o Kakashi, usa um jutsu de balas de água que foi declarado se locomover na velocidade da luz. E a barreira de água do Kakashi se ergueu tão rápido que conseguiu bloquear as balas de água, sendo um feito calculado como 2,5 vezes a velocidade da luz. E como os jutsus são feitos através do próprio chakra do usuário, o Kakashi também poderia atingir a velocidade da luz, já que o chakra determina tanto a força como a velocidade, tal como já foi mostrado diversas vezes na obra. Como Deidara ficando mais lento após ter o seu chakra sugado, e a Kaguya mais rápida depois de absorver mais chakra. Sendo assim, o Kakashi já poderia alcançar uma velocidade de reação superior à da luz. O argumento que usam para tentar refutar isso é o fato do Kakashi não conseguir ver o jutsu do
Itachi de tão rápido que ele era, mas na verdade aquilo era só um pensamento errado do Kakashi que foi explicado no datablock, já que o ataque do Itachi ataca no ponto cego do oponente, tornando impossível visualizar o ataque, só podendo ter chance de se defender vendo o momento em que o ataque é lançado antes de atingir algum ponto cego. Ou seja, o Kakashi Jonin já tinha a velocidade da luz, o que escala personagens, como o Itachi para essa velocidade, já que ele pode facilmente deixar o Kakashi exausto sem mostrar todo o seu poder. Então através disso podemos concluir que o Itachi casualmente já possui velocidade da luz, o que é extremamente consistente com os feitos que são mostrados a seguir. Bom, na verdade o que é dito é que Kakashi não enxergou a técnica exatamente por causa da velocidade da mesma. Mas enfim, de todo modo essa citação é uma clara hipérbole. Afinal, nessa lógica, ela atingiria o alvo literais milhares de vezes mais rápido que o Kirin, e também teria a mesma velocidade do Raikage Mifune. Uma informação totalmente sem utilidade e função. Os datablocks nunca tiveram a intenção de calcular a velocidade ou poder de coisas, ainda mais fazendo isso igualando jutsus e personagens totalmente aleatórios. Está claro, portanto, que se trata de uma hipérbole, algo que faz sentido, pois temos o datablock do Ako, tal que realmente possui a velocidade da luz com os espelhos, sendo citado e repetido como possuindo a literal velocidade da luz para não parecer hipérbole, mas sim uma informação séria. Temos o databook do Tsukuyomi usando da velocidade da luz para expressar uma velocidade absurda que mesmo sendo tão alta, não consegue fugir dos efeitos do Tsukuyomi. Além disso, claro, temos o Haku que possui a velocidade da luz e era não só colocado pelo Kakashi Zabuza como invencível com sua velocidade, mas também o mesmo afirmava que via todo mundo, incluindo Kakashi Zabuza em câmera lenta. Além disso, também temos o Sasuke do início do clássico conseguindo forçar o Kakashi ao enfrentar sem ler o livro e até conseguindo tocar nos guizos. Sasuke que disse que era aparelho Genin que colocava a velocidade do som como absurda. Também não podemos nos esquecer do jutsu de transporte na velocidade da luz da Mabui que ao transportar Raikage Tsunade a uma Madara, conseguiu impressionar muito Uchiha, com o mesmo só conseguindo se defender da Tsunade e Raikage porque o golpe deles em si não vieram à velocidade do transporte. Tal transporte que inclusive aconteceu durante o avanço que Madara e Kabuto estava fazendo a aliança Shinobi e foram claramente facilmente superados. Enfim, de qualquer forma, não, Itachi não possui um jutsu à velocidade da luz e Kakashi também não se escala a essa velocidade. E tal jutsu do Itachi também não é milhares de vezes mais rápido que o Kirin. Durante a luta do Itachi contra o Sasuke, o Itachi doente consegue casualmente acompanhar a velocidade do Sasuke com todo o seu chakra e com o Sharingan ativo, e o Sasuke é tão rápido que conseguiu correr do Kirin, uma técnica. Puta que pariu, me perdoem por em questão de segundos já o interromper. Mas eu genuinamente não sei de onde ele tirou que o Sasuke que estava sem chakra era quase 2 vezes mais rápido que uma técnica Raikon Rankesse que ele pretendia usar para matar seu irmão tal qual ele sabia que tinha muito mais chakra que ele. Porém, se realmente pareceu essa coisa absurda e sem lógica, é de se notar que em Naruto é bem comum esse tipo de incoerências. Onde, por exemplo, temos um Sasuke completamente ferido e quase morrendo sendo mais rápido que o Raikon entre os espelhos, que era tão mais rápido que todos de lá que afirmava os ver em câmera lenta. Então, além do Sasuke correr do que ele não fazer sentido, não é a primeira vez que esse tipo de incoerência ocorre com o personagem. No geral, o Kirin é descrito como o auge da natureza Raikon e uma técnica suprema que o próprio Sasuke destacou como uma técnica impossível de escapar. Com o próprio Itachi afirmando que se não fosse pelo Susanoo estaria morto e logo após dizendo genuinamente que seu irmão ficou muito forte. Ou seja, não faz o menor sentido Sasuke e Itachi serem tantas vezes superior a esse nível, uma completa atrocidade. Técnica que foi declarada possuir velocidade da luz pelo databook, e essa citação foi reforçada novamente no fanbook, ou seja, definitivamente essa é uma descrição verdadeira da técnica. O feito do Sasuke correr do Kirin foi calculado como 2,76 vezes a velocidade da luz. E detalhe que o Sasuke estava com o chakra quase zerado, ou seja, ele enquanto estava lutando contra o Itachi no início da luta estava mais rápido do que quando ele se esquivou do Kirin, e o Itachi estava se segurando durante toda a luta mesmo quando enfrentou o Sasuke com todo o seu poder. Então, o Itachi é facilmente muito mais rápido que a velocidade da luz e podemos mensurar isso através de uma conta simples. Sabemos que o Sasuke estava quase sem chakra, então vamos considerar que ele estava com 5% de todo o seu chakra e tinha 2,76 vezes a velocidade da luz. Então com todo o seu chakra ele teria 55,2 vezes a velocidade da luz. Ou seja, tanto o Itachi quanto o Sasuke já tinham velocidade da luz em locomoção. Tá bom, vamos ignorar o contexto básico do Kirin e validar essas duas citações de datablocks para ver se muda alguma coisa. Os dois datablocks de fato citam que o Kirin possui a velocidade da luz, porém, é de se notar que para ele atingir o alvo ele precisa cruzar um longo trajeto, no caso, 15 km de altitude que seria uma média boa. Onde nesse caso, com a fórmula básica de velocidade, dividindo 15.000 metros pela velocidade da luz, que é 310 elevado a 8 metros por segundo, teremos um tempo de 50 microsegundos. Multiplicando a velocidade do som por esse tempo, teremos 1,7 centímetros. Ou seja, algo na velocidade do som nesse tempo cruzaria 1,7 centímetros. Ou seja, a queda do Kirin em si é algo que personagens sônicos e supersônicos não teriam um tão notável trabalho para reagir e enfrentar, e o Kirin é tão rápido exatamente pela sua queda, tal que é dita ser inescapável. Ou seja, essa citação dos datablocks só na verdade suportavam de forma bem coerente a citação do Zetsu sobre o Kirin possuir uma velocidade supersônica. Aliás, lembrando que os datablocks de modo algum citam que o Kirin atinge o alvo na mesma velocidade que a luz cruza no metro, algo que teria que ser para o argumento de que o alvo precisa ter a velocidade da luz para reagir fazer sentido. Algo que claramente não é, pois a própria citação de que uma coisa atinge algo em tal velocidade já é sobre a velocidade de viagem de tal coisa, e não a ação de atingir, que se refere apenas a tempo e não a velocidade.
Ou seja, independente do nível de negacionismo para tentar desvalidar e distorcer uma citação tão clara como a do Zetsu e dizer que na verdade o Kirin possui a velocidade da luz, ainda na prática seria uma técnica de ameaça supersônica onde personagens supersônicos já podem se mover e reagir. Agora vamos falar sobre a velocidade de percepção do Mangekyo do Itachi. O Itachi na sua novela colocou a Izumi em um genjutsu que ele processou em um tempo extremamente curto, o que foi calculado como mais de 333 vezes a velocidade da luz. Vamos voltar à citação do Databoruki do Tsukuyomi do Itachi. Lá, além de usar a velocidade da luz para mostrar que o Tsukuyomi é impossível de escapar seja o quão rápido você seja, deixa também explícito que a gravidade, espaço e o tempo são limitações das habilidades das pessoas, porém no mundo mental essas limitações são anuladas com as regras do mundo físico, se tornando irrelevantes. Ou seja, não, o Itachi não é limitado a ter que processar um período de tempo, ele só o controla sem nenhuma limitação mental disso e podendo fazer o que bem quiser. E no geral, se esse argumento realmente estivesse certo, qualquer usuário do Tsukuyomi infinito já possuiria velocidade de percepção / reação literalmente infinita por processar literais infinitas informações em um tempo finito, ou mesmo no próprio caso do Tsukuyomi normal, onde levando em conta que cada detalhe mínimo de milissegundos da duração e do mundo mental da ilusão o Itachi deveria processar em um tempo tão curto, concederia valores gigantescos, astronômicos e absurdos de velocidade pro processamento cerebral do Itachi, casas de facilmente decilhões de vezes a velocidade da luz. No geral, essa interpretação sua desse feito de novel do Tsukuyomi do Itachi apenas não se sustenta em nada, nem ficcionalmente nem realisticamente. E para finalizar os feitos de velocidade da luz dentro de Naruto, temos o Naruto distraído reagindo ao laser do Madara que foi declarado possuir velocidade da luz enquanto era segurado pelo limbo e estava planando que diminuía sua mobilidade, o que foi calculado como 2,11 vezes a velocidade da luz. Esses são todos os feitos de velocidade da luz dentro de Naruto e agora podemos analisar os feitos da nova geração em Boruto. Esse é o único argumento mostrado no vídeo, que faz algum mísero sentido, porém há dois problemas. O primeiro é que ele já propõe que um top tier do verso possui um jutsu na velocidade da luz e o usou para tentar matar o Naruto, o que mostra que o poder e principalmente a velocidade de tal jutsu é vista por ele como altas e por consequência refuta todos os ranks de personagens muito inferiores, sendo superiores a esse nível como o vídeo tenta provar. O segundo problema é que, como eu falei antes, jutsus não possuem a velocidade de seus elementos naturais, mas sim uma velocidade controlada pelos seus usuários. Ou seja, o mais provável e coerente é assumir que no Databoruka, aproveitando que a técnica do Madara é veloz e se parece com luz, fez essa hipérbole comparando o jutsu com a luz e sua velocidade. Para finalizarmos o vídeo, temos o melhor feito de velocidade de locomoção dentro de todo o universo de Naruto, que é realizado pelo Urashiki. O Urashiki realizou o feito absurdo de atravessar uma constelação em menos de um ano. Essa constelação que o Urashiki atravessou é a constelação Dragão e ele partiu de uma estrela que está a 303 anos-luz de distância. Esse feito foi calculado como 519 vezes a velocidade da luz para a velocidade do Urashiki na forma base. Se realmente o Urashiki estava viajando a uma velocidade de 500 vezes a velocidade da luz, qual a lógica do Toneri ter pensado ser um cometa? E mesmo que você responda isso dizendo que Naruto a lógica científica é diferente e os cometas podem possuir tal velocidade absurda, isso por si só já também refutaria a base de ser garantido que Naruto os conceitos e distâncias astronômicas serem as mesmas que a nossa. Algo que por sinal a obra não mostra seguir muito bem, onde temos o fato de que a lua de Naruto é oca com o espaço sideral, permitindo qualquer um respirar de boa. Não há sentido em aplicar tão cegamente assim a astronomia do nosso mundo quanto o mundo de Naruto, pelo bem da trama em certos momentos ela é mudada para algo menor e mais cabível. Então é bem forçado interpretar esse feito do Urashiki como de fato uma viagem a anos-luz. Onde para de fato essa interpretação fazer sentido, ela precisa ser conveniente ao roteiro e à lógica da obra. Porém, não é nem um pouco conveniente a lógica da obra onde, como eu provo ela de inúmeras formas, se limita a níveis supersônicos abaixo da velocidade da luz. Então esse argumento não prova que o Urashiki é rápido, mas sim que a distância que ele cruzou é pequena, o que é coerente com toda a lógica e escala da obra e coerente com ele ser confundido com um cometa. Bom, é isso. Se gostaram, deixem o like para fazer esse vídeo chegar em mais gente e curar essa comunidade do poverscaling de mentiras sem sentido do verso Naruto. Quem ainda discorda e quiser debater nos comentários, sinta-se à vontade, desde que por favor vejam de forma inteira esse vídeo pelo qual estão propostos a responder. Mas enfim, é isso, até breve.